Boa tarde a todos e a todas. Nesse momento nós começamos uma aula especial. Sociologia do Olhar é um programa que vai tratar da imagem, da fotografia, do cinema, como forma de interpretar a sociologia. A sociologia sempre esteve presente na imagem. Nós conseguimos, através do cinema, por exemplo, da tela grande ou dos serviços de streaming, onde a gente assiste o filme em casa, contando histórias que às vezes acontecem na vida real, ou histórias que não acontecem na vida real, mas que passam pela nossa vida, acabam nos tocando, acabam nos emocionando. A ideia é que nesse período de recesso, todas as quartas-feiras, nós possamos conversar um pouco sobre imagem, sobre arte e sociologia. O meu nome é Hugo Regis, eu sou professor do EducaPE e eu estou trazendo para vocês agora, iniciando Sociologia do Olhar. O sociólogo é o homem que tem de ouvir mexericos, menos a contragosto, o homem que sente tentação de olhar através de buracos de fechadura, ler correspondência alheia, abrir armários fechados. O Pitterberger escreve em 1986 um livro chamado Perspectivas Sociológicas e a partir desse livro nós vamos fazer uma pergunta. De que lado você vê a cidade? Nesse momento, iniciamos a nossa história sobre imagem e sociologia. Vamos analisar algumas fotografias que vão aparecer para vocês e a partir delas nós vamos contar uma história. Além de contar uma história sobre essas fotografias, a nossa ideia é para passar um curta-metragem da Ana Andrade que se chama Entre Marés, onde vocês vão fazer a conexão entre a fotografia e o cinema. Nesse momento, começamos com algumas imagens. Marisco, unha de véio, sururu, camarão. Das margens da Veneza pernambucana, vem o olhar da jovem Ana Andrade, que é a nossa cineasta em questão. Precisava iniciar nossa jornada através das histórias de mulheres que vivem na cidade do Recife por entre as marés de Ana. Entre Marés é o título do curta-metragem de 20 minutos e 17 segundos da cineasta. E para que todos os leitores e leitoras sejam avisados e avisadas, essa história não é sobre um filme, e sim sobre uma mulher. A questão central aqui tratada é de como as narrativas pessoais, as histórias pessoais de uma mulher, elas se combinam, se conectam, se interseccionam com a de outras 827 mil mulheres na capital pernambucana. Poderia estrear nosso percurso contando as histórias de Ginha, Sandra e Rita, que são as personagens reais do Entre Marés. Só que hoje eu escolhi a narrativa de Ana. Aprendemos desde cedo que as palavras possuem sentido. Quando crianças, somos conduzidos a um furacão de emoções que explodem, eclodem do convite a conhecer algo novo. Com o saber científico não seria diferente. O que eu tento explicar como sociólogo é que o sociólogo é esse ser curioso que vai além do que se pode ver, que se interessa pelo significado das ações humanas, que se interessa pela dignidade humana e se interessa principalmente pela transformação social.
Esse será o nosso convite ao conhecer. Conhecer a trajetória de outras mulheres que se somam à história de Ana. A nossa visão sociológica do mundo ultrapassa o conhecimento da teoria e a definição do método, pois nos mais diversos campos do comportamento humano, a história de Ana nos conduz a um conhecimento sociológico que pode nos levar a um maior comprometimento e responsabilidade para com a sociedade em que se vive. Mas eu preciso ser mais claro. O objetivo dessa conversa não se deve ao pesquisador nem ao método. O Peter Berger inicia sua fala lá no Perspectivas Sociológicas, convidando o pesquisador a ir além do lugar que ocupa, ultrapassar as estatísticas sem perder a sua integridade científica. Logo, a visão sociológica que ele fala e que eu falei na foto anterior é amparada pela atenção e pelo cuidado da nossa querida Ana. E agora a gente vai falar um pouco sobre Peter Berger. Eu vou parafrasear um trecho do livro dele. Há muitas maneiras de jogar o jogo. A questão não está em negar os jogos de outras pessoas, e sim em ter-se uma ideia clara das regras do próprio jogo. Por conseguinte, o jogo do sociólogo emprega regras científicas. Em consequência disso, o sociólogo deve ter uma ideia bem clara quanto ao significado dessas regras. Isto é, deve se ocupar de questões metodológicas. A metodologia não constitui sua meta, a qual vale a pena repetir. Consiste na tentativa de compreender a sociedade, e a metodologia o ajuda a atingir essa meta. A nossa meta será a de compreender a sociedade. A nossa meta será a de acompanhar o roteiro de Ana. É como cortar o fio que nos conecta ao mundo. Nós vamos colocar os pés no mangue, ouvindo apenas o barulho das águas, dos pássaros e as vozes das pessoas. Mas aí vem a nossa pergunta: de que lado você vê a cidade? A resposta de Ana: do lado da ilha de Deus. Por esses dias, revisitei as formas de coesão social do Durkheim, que já foi tema de uma aula de sociologia para o ensino médio. De que maneira as relações humanas, que são regidas por conjunto de normas que se aplicam em uma sociedade, que se transformam em instituições, ao institucionalizarem comportamentos que são tidos como legítimos ou não, por uma comunidade, grupo ou outras formas de relacionamento humano. Podem ser o espaço da indagação sociológica, como as histórias dessas mulheres, elas se intercruzam com as nossas. A nossa pílula vermelha começa com um dia de sol macio e encerra-se ao som da chuva. O barulho do motor do barco é bem conhecido aos ouvidos macios do recifense. Para onde se olha, se vê o rio, mas raramente se vê as pessoas. Devo indagar-me se o barulho do motor do barco pertence a mim ou não, se ele está inscrito em algo que me compete, que cabe em minha própria história. Por hoje, eu tenho que agradecer a Ana, porque é sobre isso, sobre ouvir histórias e revelá-las ao mundo.
Nós trouxemos aqui algumas histórias, certo? Que vão ser contadas a partir do curta-metragem de Ana. Se vocês perceberam, cada imagem, cada fotografia, ela traz um traço da nossa sociedade, um traço da nossa comunidade. É uma história a ser contada. Se nós formos observar, nós temos traços de desigualdade social, que é um tema da sociologia. Nós temos um traço sobre trabalho, configurações de trabalho, precarização do trabalho, que já foi trabalhado em várias outras aulas. Nós conversamos sobre isso. Nós conversamos sobre riqueza, sobre pobreza, sobre classe média. Nós conversamos sobre mudança e sobre transformação social. Foram 2 bimestres conversando sobre a teoria sociológica, conversando sobre a sociologia e a forma como a sociologia vê o mundo. Mas como você vê o mundo? Como vocês veem o mundo? Quando você abre a sua janela, o que você vê? Como é a sua comunidade? Como é a sua escola? Como são as suas ruas? Como são as suas calçadas? Como é o campo de futebol? Que história você tem para contar? O objetivo desse primeiro episódio é falar sobre narrativas, e narrativas é contar uma história. Nesse momento, nós vamos conhecer a história de Ana e conhecer a história de suas protagonistas. Então é muito importante que vocês possam conhecer esse vídeo, conhecer esse curta que é curtinho, como o próprio nome já diz. Ele vai ter um pouco mais de 20 minutos. E depois nós voltamos para conversar sobre a narrativa de Ana. Vamos ao curta Entre Marés.
Onde eu chego, que diz, mora onde? Eu digo, moro na Ilha de Deus. Oxe, Deus me livre, tu mora na Ilha sem Deus. Não, não é Ilha sem Deus, é Ilha com Deus. Você não conhece o lugar. Muita gente por aí dizendo assim, oxe, Deus me livre naquela ilha. Por causa da fama que a ilha tem, por causa da televisão. Que ali na ilha só tem matador, só tem isso, tem aquilo. Mentira. Não tenho nem o que falar da ilha. As mulheres guerreiras aqui dentro da ilha. Porque muitas coisas que homem não faz, a gente faz. Faz dentro do viveiro, faz dentro de casa. A gente faz fora de casa. De tudo a gente faz um pouquinho. Porque de tudo a gente quer aprender, que a gente só é a gente e o filho dentro de casa. Do mesmo jeito que minha mãe criou 6 sozinha, sem nenhum homem, eu tô criando meus 2 sozinha. Aqui a gente pode dizer, aqui nós somos ricos. Ninguém aqui reclama não. Quem reclamar é porque é miserável. Não tem coragem de chegar na maré e tirar uma galé de sururu. A minha infância foi a pior de todas. Meu pai deixou minha mãe com 6 meninos, um na barriga. Eu, a partir de 9 anos, fui para Maré tirar sururu para dar de comer a tudinho. Passei fome. Minha mãe ou dava comer a gente ou comprava o leite. Aí para passar para matar outra de fome que era menor, que era a Rita, a gente não ia deixar a Rita morrer de fome. Ia dormir todo mundo com fome. Sofrida aqui, comia de manhã, de noite não tinha comer. Comia de meio-dia, ia dormir com fome de noite. E assim ia. A vida da gente era essa. Aí hoje em dia não, hoje em dia eu venci. Trabalho pra mim, ganho meu dinheiro, vivo com meu dinheiro. A hora que eu quiser dinheiro eu vou ali e pego. Tenho minha continha gordinha, não vou na porta de ninguém pedir nada, já o povo que vai na minha pedir. Se eu tiver eu dou, se eu não tiver eu não dou. E assim eu vou indo, vivendo. Tudo que eu não tive, eu quero que a minha filha tenha. Nunca tive um notebook, um tablet. Minha filha tem tudo isso, minha filha tem Barbie, minha filha tem tudo. Para eu poder brincar com a Barbie, a gente catava no lixo, na Pinheiro. A gente achava lá, aí colava, brincava. E agora minha filha tem de tudo. Paguei o que eu pude fazer, vendendo meus camarão. Paguei quando ela era pequena, com 6 anos, dela que ela saiu da creche com 5 anos. Botei
Botei ela no reforço, paguei o reforço para ela, tudo com o dinheiro das minhas vendas. Aqui você vai na maré, você pega um rede, você vai tirar. Você só tem um arroz e um feijão para comer. Você vai na maré, você tira o peixe. Você vai ali dentro do mangue e tira 2 cordas de caranguejo. Você vai ali e vende no outro lado. Já é o dinheiro da sua galinha. Você vai ali, pega 2 quilos de camarão, vende a 25, dá 50 conto. Você vai no afogado e compra 3 pratos de carne. Já dá para você comer a semana todinha. Normal, muitos falam, hoje dia, tu vai fazer o que na maré? Tu vai se acabar. Eu gosto de estar ali. Eu sou uma caga-balde, que é uma caga-feira, que sai de porta em porta pingando. Eu comecei no Pacheco, vendia nos Pacheco, nas portas, com carro de mão. Saía daqui com o balde na cabeça, chegava lá, Adalberto, que é um colega meu, amigão, ele me arrumava o carro de mão dele, eu botava no carro de mão dele meu saramonete, que eu já levava tratado, o camarão e o sururu empacotado, e botava no carro de mão e saía gritando, o camarão, freguês, aí subindo ladeira e descendo ladeira. Tudo daqui da ilha, sai tudo daqui. Não é, sempre tem que, quando despescar, tem que ir trabalhar nele. Limpar. Depois é que só é tempo bom, é? Tem que ter o tempo ruim também do viveiro. Isso aí é limpar. Jogar lama. Tem a lama pra jogar. Tem o lodo pra tirar. A ração ele vai botar agora. Que ração você tem aqui no Tem Paulo? camarão. Camarão comer. Todo dia bota arroz, de manhã, tarde e noite. Tem 3 vezes ao dia, feito gente. 3 vezes ao dia tem que comer também. Vem, menininho lindo.
essa ponte tem um nome, Vitória das Mulheres. Porque teve muitas mulheres que andaram também, lutaram muito. Teve pessoas que não viram, né, o sonho de ver essa ponte, como o sonho do meu avô, era ver essa ponte. E graças a Deus a gente está podendo ver, está podendo usufruir dela, né? Porque lugar bom de se morar é aqui dentro. Por isso que aqui é um luxo. Aqui é uma riqueza. A gente dorme sonhando com trabalho e acorda sonhando com trabalho. Não tem descanso não, não pode descansar a mente para nada. Se acabou, despescou o viveiro, descansou a mente, vai não descansar não. Eu trabalho para mim mesmo. Eu não vou buscar de ninguém, não vou levar carão de ninguém não. Tem de onde eu tirar o meu suor. Aí eu vou trabalhar na casa do empresário. Não, empresário sou eu. Bichinha. Mas bota pra escorrer ali, ó, que já enche essa grande. Do chão de lama, erguemos a vida. Revirando as raízes dos nossos viveiros, mudamos o curso da história. A cidade dorme e, além da margem, nossas mãos acordam à madrugada nas idas e vindas do barco do dia sobre os trilhos da água doce. No mangue, o templo sagrado que rege o destino dos nossos filhos.
marisco, unha de velho, sururu, camarão. Em cada casa o prato sobre a mesa, em todo e qualquer lugar da cidade, estará a força das mulheres da Ilha de Deus. Muito obrigado, Ana, por essa sua história. É um curta que dá para a gente falar sobre um monte de coisas, não é? Nós podemos falar, por exemplo, sobre luxo e sobre riqueza. Lembra que uma aula dessas eu falei sobre luxo, riqueza e sobre sucesso? Quais são os nossos parâmetros? O que é que a gente pensa sobre sucesso? E qual é a lógica do trabalho? Para que serve o trabalho? Para que a gente trabalha? Tem muita coisa que precisa ser falada sobre essa história. Tem muita coisa, muito recorte que a gente precisa fazer a partir desse vídeo. Vocês conseguem agora fazer uma conexão entre as fotografias e agora entre o audiovisual? Vocês percebem a diferença da fotografia por si só e quando essas histórias elas são narradas, quando essas histórias elas são contadas? Mas eu vou fazer outra pergunta para vocês. Voltando àquela primeira pergunta, de que lado você vê a cidade? Você já conhecia a Ilha de Deus? Nesse momento eu vou chamar um vídeo contando um pouquinho da história da Ilha de Deus. Um pouquinho do que aconteceu na Ilha de Deus nesses anos. O vídeo da Ana é um vídeo contemporâneo, mas a gente vai trazer um pouco da história de como era a Ilha de Deus. Vamos lá, vamos rodar esse vídeo. Localizada na zona sul da cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, nordeste do Brasil, a Ilha de Deus está inserida em um dos maiores manguezais urbanos do país, o Parque dos Manguezais. Formada na década de 50, às margens do mangue, sua população sobrevivia da pesca artesanal em condições de extrema pobreza e excluída dos direitos à cidadania e à dignidade humana. Eles chamavam Ilha Sem Deus, né? Quando começou logo, era assim, Ilha Sem Deus. Depois começaram a chamar Ilha de Deus. Quando eu cheguei, meu Deus, aí eu tinha pena daquelas crianças, meu descalço, é uma situação horrível. Eles só tinham, assim, só conhecia esse lado aqui. Eles não passavam para o outro lado, porque pagava. Aí as crianças eram tudo aqui, não saíam daqui para canto nenhum. Mas depois foram chegando os projetos, né? Aí foi melhorando. O acesso ao continente só era possível por meio de barco, situação que começou a mudar no ano de 1986, quando foi erguida uma ponte de madeira pelos moradores da ilha, mas que não sustentaria por tanto tempo a transformação da comunidade.
O ano era de 2007. A ponte já não tinha boas condições. 12 anos depois da região ser declarada Zona Especial de Interesse Social, conhecida como ZEIS, o governo do estado chama a comunidade para, juntos, darem início à ação de investimentos na Ilha de Deus. O governador, depois da eleição, chegou na ilha com todos os secretários e deram uma volta lá na ilha, olharam tudo e lá começou que o governo deu apoio. Naquele ano, 1.152 habitantes moravam em 317 domicílios, formados em sua maioria por palafitas, na Ilha de Deus. Um diagnóstico foi então elaborado entre moradores e técnicos, e a comunidade escolheu cada intervenção por meio de voto. O governo apresentou 3 propostas diferentes, e os ilhéus elegeram uma. O projeto todo foi orçado em cerca de 50 milhões de reais. A ilha seria dividida em 3 partes e as obras realizadas por etapas. Dentre as habitações, 5 tipos foram construídos, de acordo com o perfil de cada família. Esse processo é, em primeiro lugar, resultado da resistência da comunidade, do entendimento das pessoas do que é direito e do que é qualidade de vida e do que elas querem para a vida dela. Então, eu acho que, nesse sentido, desse entendimento, a gente contribuiu e as pessoas estão todas de parabéns. As obras mobilizam cerca de 480 trabalhadores, dos quais 100 são da própria comunidade. Em 2009, o primeiro sonho ganha forma. É inaugurada a Ponte Vitória das Mulheres, com 216 metros de alvenaria. A intervenção, porém, vai além das obras civis. Ações que visam o resgate da cidadania e reconstrução do convívio social foram contempladas. Dentre eles, oficinas socioeducativas e culturais, de onde saiu a criação da logomarca da ilha, educação ambiental com o monitoramento de fauna e flora, o plantio de 20 mil mudas de vegetação nativa do mangue. Tudo isso acontece paralelo à entrega de 369 habitações e equipamentos comunitários como unidade de saúde, escola municipal, sede da rádio comunitária, escola de remo e futebol, além de unidade de beneficiamento de pescados, padaria comunitária, fábrica de barcos a remo. Todos esses investimentos têm o objetivo de transformar a realidade da população, criando uma cadeia economicamente sustentável na Ilha de Deus. Essas ações apenas são possíveis porque têm base em um planejamento estratégico que envolve a voz ativa da população e outra série de atores do poder público, privado, terceiro setor e sindicatos, todos articulados e com papéis definidos no projeto. Estou esperando aqui uma ilha de cara nova, mais linda do que ela já é, né? É com trabalho integrado e participativo que a comunidade da Ilha de Deus cresce de maneira sustentável, levando desenvolvimento e resgatando a cidadania que serve de inspiração para outras comunidades. Então, pessoal, o que era a Ilha de Deus? O que é a Ilha de Deus? Nós falamos em aulas anteriores sobre a pobreza no Brasil e sobre a desigualdade social. Em 2019 para 2020, quando a gente recebe a pandemia, em 2020, no final do ano, a gente tem um número de 17 milhões de brasileiros e brasileiras que estão abaixo da linha da miséria. Parece que esses números eles não param de aumentar em 2021. Nós temos algumas coisas a conversar sobre essas imagens. São imagens que, como eu disse, falam sobre outras realidades que talvez sejam desconhecidas para a gente. Mas nós temos imagens que falam sobre a rotina de alunos e alunas que são da Ilha de Deus. Alunos e alunas que atravessam as pontes, que atravessam a ponte para chegar nas nossas escolas.
a gente falou sobre trabalho, a gente fala sobre o trabalho artesanal, a gente fala sobre o trabalho mecânico, sobre a utilização das máquinas. E lá na Ilha de Deus, o que nós mais vemos são pessoas. São pessoas em que sua grande maioria vivem da pesca, vivem do pescado. E aí eu vou voltar ao nosso sociólogo, né? Quando ele falou sobre ouvir mexericos, em olhar em buracos de fechadura, em ler correspondências alheia. Agora, eu faço um convite para que a gente possa relembrar essas imagens, para que a gente possa voltar a essas imagens e a gente conhecer um pouco mais sobre a história que foi contada pela Ana. São imagens que marcam a história e a trajetória dessas mulheres. Imagens que marcam a vida das pessoas. Enquanto eu conto, a gente vê nas imagens, na fotografia, as imagens de Ana, eu vou fazer os agradecimentos especiais. Eu queria que vocês deixassem nas imagens, nas fotos, para que a gente marcasse essas fotos, não é? Eu queria muito agradecer a Ana Andrade por ter disponibilizado os direitos do filme. Eu queria muito agradecer a Cibele Barbosa, da Fundage, que é uma apoiadora desse projeto. Eu vou agradecer também a Tainá Schweigert Bezerra, que também é uma colaboradora do projeto. A Sérgio Severo, que é aqui da equipe do EducaPE. Manuel Vanderlei, Jorge Bento, Roberto Otero, a toda a equipe do EducaPE. E essas são as imagens. Eu volto a perguntar, o que é que muda na Ilha de Deus? Qual é a mudança social que existe na Ilha de Deus? Qual é a participação dos movimentos sociais para que uma transformação social realmente acontecesse na ilha? Como vivem essas mulheres? Como vivem essas crianças? Qual é a diferença entre luxo e riqueza? Como é que a gente poderia definir poder, por exemplo, lá na Ilha de Deus? Quando as pessoas falam sobre felicidade, elas falam sobre felicidade a partir de que olhar? Qual é o olhar da felicidade? O que é felicidade para essas pessoas? São essas trajetórias, são essas histórias que nesse momento elas importam para a gente. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nessa pergunta que eu trago para vocês, não é? A primeira pergunta foi: de que lado você vê a cidade? Qual é o lado que você vê a cidade? Se você observa essas duas últimas fotografias, você vê a cidade de dois lados. O lado do continente e o lado da Ilha de Deus. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual é a sua história? Qual é a sua narrativa? Que história você tem para contar sobre a sua comunidade? O que é que acontece, como eu disse lá no início, quando você abre a janela? Quais são as coisas que estão acontecendo? Que histórias vocês têm para contar? Então eu vou fazer um convite para vocês nesse primeiro episódio. Eu estou lá no Instagram, Hugo M. Regis, eu também estou no Facebook. Utiliza as minhas redes sociais e conta uma história para a gente. Conta a história da tua comunidade. Conta como é que você vê a sua comunidade. Conta para a gente, assim como a Ana contou, como ela vê a Ilha de Deus, como é que você vê o seu bairro, como é que você vê Casa Amarela, como é que você vê o Alto José do Pinho, como é que você vê os Coelhos, como é que você vê a Boa Vista, como é que você vê Santo Amaro, como você vê a sua cidade. Nós queremos ouvir a sua história, de que forma você vê a cidade e de que lado você vê a cidade. Esse é o primeiro convite. Mas eu tenho um outro convite também. Eu quero convidá-los e convidá-las
a fazer perguntas à nossa cineasta Ana, a Ana Andrade, que fez esse curta. Ela vai estar com a gente aqui no segundo episódio e ela tem muita coisa para contar para a gente. Mas o que é importante nesse momento, não que a narrativa de Ana não seja importante, muito cuidado, muito pelo contrário, ela foi protagonista na narração dessa história. Mas o que eu queria pedir para vocês é, manda perguntas, manda pelas redes sociais, vou repetir, Hugo M. Regis lá no Instagram e Hugo Regis no Facebook. Manda perguntas para Ana, pergunta para ela como é que ela contou essa história, que experiências ela viveu, como é que ela se sentiu. Vocês podem fazer perguntas e nós vamos estar aqui com a Ana Andrade na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, para que ela possa responder as perguntas de vocês e ela possa conversar um pouco mais sobre o filme. E para finalizar, já que a gente tem pouquinho tempo, né? Para finalizar o programa de hoje, eu quero lembrar para vocês, certo, que o Sociologia do Olhar, ele estará toda quarta-feira, certo? Hoje é o nosso primeiro programa, mas na próxima quarta-feira nós estaremos juntos. Na quarta-feira seguinte nós também estaremos juntos, para que a gente possa conversar sobre histórias que unem a imagem, a fotografia e o audiovisual. Para que a gente possa comparar essas histórias com as histórias de vocês. Ou seja, de que forma, em que momento, em que ponto essas histórias elas se intercruzam. Nós temos várias mulheres que falam ali no vídeo e contam a história delas. Mas nós temos várias pessoas no estado de Pernambuco que têm alguma história para contar. E nós temos como aprender sobre essas histórias. Uma ciência que é muito acostumada em contar histórias é a antropologia. É uma das ciências sociais. Nós temos a sociologia, a ciência política e a antropologia. O estudo antropológico, que também é conhecido como estudo etnográfico, ele vai lá para o campo, ele chega no campo, ele conta histórias, ele conta as histórias das pessoas para que nós possamos aprender com elas. Nesse momento, eu finalizo o programa e faço uma chamada para na próxima quarta-feira nós possamos estar juntos. O meu nome é Hugo Regis e esse programa é o Sociologia do Olhar. Muito obrigado pela participação de vocês.